Imaginemos olhar para um raio-x de um osso quebrado. É. É limpo, é binário, sabe? Sim, é reconfortante, porque é visível, né? Exato. O médico aponta para a tela e diz, tipo, a fratura tá bem aqui. Mas e se a gente tentasse tirar um raio-x da motivação de um colega de trabalho que acabou de sabotar um projeto inteiro? Ou de um gerente que não consegue delegar tarefas de jeito nenhum? Aí a máquina pifa. Pifa completamente. Entramos numa área de sombras, onde não tem aquelas linhas brancas super claras apontando o problema. E o que torna essa área tão obscura, tão complexa, é que deixamos o terreno da biologia palpável e entramos no território superfluido do comportamento humano. Aham. Não estamos mais lidando com ossos ou tecidos musculares, estamos lidando com expectativas não ditas, conflitos latentes e, bom, decisões que muitas vezes nem a própria pessoa entende de onde vieram. Nossa, sim. E é exatamente por essas águas meio turvas que vamos navegar na nossa análise aprofundada de hoje. A missão aqui é decodificar essas engrenagens invisíveis que ditam o comportamento. E temos um material muito rico para isso. Temos mesmo. O nosso material base hoje é fascinante. É um texto acadêmico super denso da unidade 4, que foca justamente nesse cruzamento, sabe? Entre psicologia e administração. O objetivo é ajudar quem nos ouve a entender o que realmente nos tira da cama de manhã, por que a gente inevitavelmente entra em atrito com outras pessoas e, claro, como o nosso cérebro processa aquelas escolhas difíceis. O grande trunfo desse material, na minha visão, é mostrar que aquela velha dicotomia entre razão e emoção é, na verdade, uma grande ilusão. Total. No mundo real, seja na vida pessoal ou nos corredores de uma empresa, nós não somos calculadoras ambulantes. E muito menos feixes puros de emoção. A racionalidade e a subjetividade operam juntas o tempo inteiro. Certo. Vamos desempacotar isso quebrando o problema na sua mecânica mais básica, então. Antes de debatermos os grandes mistérios da humanidade, a gente precisa entender como o motor da motivação liga, né? Fundamental. O material aponta que a motivação não é um traço de personalidade que alguém tem ou não tem. É um ciclo contínuo. Tudo começa quando surge uma necessidade que gera um estado de tensão, levando a um comportamento. Eu gosto de pensar nisso como a bateria de um celular. Olha, é uma imagem que ilustra perfeitamente esse aspecto da urgência. Desenvolva um pouco mais. Certo. Pensemos na necessidade como aquele aviso vermelho de 1% de bateria piscando na tela. Bate aquele desespero. Sim. Imediatamente, isso gera uma tensão. Quem nos ouve já deve ter sentido aquela ansiedade instantânea, aquele desequilíbrio interno. A ação ou o comportamento é a busca frenética por uma tomada. Se a gente encontra a tomada, o celular carrega, a ansiedade some e temos o que o texto chama de satisfação. O sistema volta ao equilíbrio. Mas a grande questão que o texto levanta e que me deixou curiosa é: e se a tomada estiver quebrada? O que o cérebro faz com toda essa energia acumulada? Excelente pergunta. A pesquisa sobre o tema mostra que a energia não simplesmente evapora no ar. Quando a ação não leva à satisfação, chegamos à frustração. E o corpo humano é um sistema altamente adaptável. Mas essa adaptação tem um preço, imagino. Um preço altíssimo. Se a tensão original fica represada porque, usando sua analogia, a tomada está quebrada, o cérebro procura vias de escape. Ele redireciona essa energia nervosa. Em um nível psicológico, isso pode se manifestar como uma apatia crônica, ou até uma agressividade do nada, sabe? Nossa, faz todo sentido. E, em um nível fisiológico, a tensão pode se converter em insônia, problemas digestivos, palpitações cardíacas. É meio que o corpo encontrando um jeito de gritar porque a mente não conseguiu resolver o problema original, né? Exatamente isso. Mas o material vai além e revela o perigoso mecanismo da compensação. Isso acontece quando a mente tenta aliviar a tensão de uma necessidade frustrada, satisfazendo uma necessidade completamente diferente. Como assim? Pode dar um exemplo? Claro. Pensemos no mundo corporativo. Imaginemos um funcionário que passa anos mirando uma promoção que significaria tipo poder e liderança. Certo. A promoção vai para outra pessoa.
A tensão é insuportável. Para evitar que esse talento vá embora ou piore o clima do setor, a empresa oferece uma sala maior e um bom aumento de salário para ele. Entendi. Mas ele ainda não tem o poder que ele tanto queria. Ele só tem mais dinheiro em uma sala bonita. Exato. A compensação funciona no curto prazo porque a nova sala atende a uma necessidade de status, e isso amortece a dor da perda, do poder. A energia da frustração é meio que transferida. Aham. Mas o perigo mora aí. O texto dá um exemplo muito cotidiano, a pessoa que, ao se sentir frustrada no trabalho, passa a comer doces compulsivamente. Ah, o clássico. Pois é. A glicose traz aquele alívio imediato da tensão, mas a longo prazo gera obesidade e outros transtornos. A necessidade original de reconhecimento profissional continua lá, sangrando silenciosamente. É como colocar um band-aid em um vazamento de água num cano. Exato. Resolve por 5 minutos, mas a estrutura por trás continua comprometida. Bom, então se o ciclo motivacional é um motor que nos empurra para a ação, o que exatamente serve de combustível? O que cria a faísca inicial dessa necessidade? Aí entramos nas teorias motivacionais. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material nos apresenta algumas lentes teóricas. Para o nosso público visualizar, vamos imaginar uma empresa com 4 líderes diferentes, sabe? Cada um usando uma dessas lentes para tentar motivar sua equipe. Gosto dessa abordagem. O líder humanista, por exemplo, dá uma festa de integração. O líder cognitivo já cria um plano de bônus atrelado a metas super claras. O líder psicanalista fica lá no canto, observando os padrões emocionais da equipe. E o líder cultural está quebrando as paredes do escritório para mudar a dinâmica geral. Essa metáfora dos 4 líderes é sensacional para a gente entender por que as empresas erram tanto ao tentar engajar as pessoas hoje em dia. Vamos olhar primeiro para o líder humanista, que é inspirado naqueles famosos estudos de Elton Mayo na Western Electric Company, lá na década de 20. Naquela época, o consenso era que o ser humano era apenas o Homo economicus, ou seja, motivado puramente por moedas. Mas Mayo descobriu algo chocante. Que o dinheiro não é tudo. Mais do que isso. Ele viu que a iluminação da fábrica ou os intervalos de descanso importavam bem menos do que a sensação de pertencimento ao grupo. O grupo é o grande incentivador. O que faz todo sentido biológico. Afinal, nós somos primatas sociais, né? A gente precisa da tribo. Perfeito. Para o humanista, a festa que você mencionou funciona porque fortalece o homo social. Se o funcionário se sente abraçado pelo bando, ele produz mais, mesmo ganhando a mesmíssima coisa. Mas aí vem o nosso segundo chefe, o líder cognitivo. Esse é ancorado nas ideias de Kurt Lewin. E ele provavelmente diria que a festa de integração é uma perda de tempo para algumas pessoas ali. Com certeza ele diria. Porque Lewin foca no cálculo mental que a gente faz no tempo presente, né? A teoria cognitiva olha para as expectativas. Eu só vou me motivar se eu acreditar que o meu esforço vai gerar um resultado e que esse resultado me trará uma recompensa que eu valorizo. Exato. E é aqui que entra aquela divisão crucial do material entre motivação intrínseca e extrínseca. Pode destrinchar isso rapidinho? Claro, a grande virada dessa ideia é entender que a festa, ou seja, o social, ou o dinheiro, que é a recompensa extrínseca, só funcionam até certo ponto. A motivação extrínseca vem de fora. A pessoa trabalha pela nota, pelo bônus ou para evitar uma demissão, sabe? É algo externo te puxando. Isso. O problema de focar só no líder cognitivo que dá bônus é que quando o dinheiro acaba, a motivação desaba junto. Já a motivação intrínseca é o prazer na própria execução da tarefa. Tipo o engenheiro que vira à noite resolvendo um código porque o desafio em si é empolgante. Exatamente. O desafio é a recompensa. Organizações que tentam substituir a motivação intrínseca oferecendo cada vez mais dinheiro frequentemente destroem o desempenho a longo prazo. Nossa, por quê? Porque elas transformam a paixão em uma mera transação comercial. Transformam o propósito em um contra-cheque. Faz muito sentido. Mas a teoria que realmente muda o jogo, para mim, nessa leitura, é a do líder psicanalista, baseada em Sigmund Freud. Ah, essa é profunda. Porque as outras teorias assumem que a gente sabe o que quer. Lewin diz que a gente calcula o nosso futuro. Mayo diz que queremos amigos. Mas Freud,
Ele meio que apaga as luzes da sala e diz: olha, vocês não fazem a menor ideia de por que agem como agem. É o determinismo biológico misturado com o poder do inconsciente. O que é fascinante aqui é que a abordagem psicanalítica serve como um contrapeso perfeito para aquela ilusão de controle que a teoria cognitiva nos dá. Como assim? Pensemos num gestor atual que pratica micromanagement, sabe? Aquele controle excessivo de cada vírgula que a equipe faz. Pela lente cognitiva, ele só quer garantir a meta no fim do mês. Certo. Mas, pela lente psicanalítica, talvez ele esteja revivendo uma dinâmica da infância onde o afeto dos pais era totalmente condicionado à perfeição absoluta. Ele não sabe disso conscientemente, claro. Meu Deus, a força propulsora real está num passado inconsciente ditando as regras de um escritório hoje. Isso é muito louco. Sim, o inconsciente assumindo o volante. E para fechar os 4 perfis, temos o líder cultural, que tenta englobar tudo isso. Que é aquele que quer quebrar as paredes do escritório. Isso. A abordagem cultural argumenta que não dá para colocar a culpa só no inconsciente do indivíduo ou no bônus financeiro da teoria cognitiva. Precisamos olhar para os ecossistemas. O material menciona analisar a motivação em 3 níveis, não é? Isso mesmo. No nível macro, que é a organização como um todo, no nível meso, que são as equipes, já que hoje trabalhamos muito em formato de ilhas, e no micro, que é o indivíduo. O ambiente que nos cerca e a nossa carga genética interagem o tempo todo. Então, o grande erro de qualquer pessoa em posição de liderança seria escolher apenas uma dessas lentes. O maior erro possível. Fazer a leitura do ambiente exige perceber que na mesma reunião você pode ter alguém frustrado por um padrão freudiano inconsciente, enquanto a pessoa ao lado está calculando o bônus de fim de ano à la Lewin. E uma terceira pessoa só está ali pela validação do grupo que o Maio descreveu. Exatamente. O bom líder transita por todas essas lentes. Agora vamos colocar todas essas pessoas, impulsionadas por diferentes motores e necessidades invisíveis, dentro da mesma sala com um prazo curto para entregar um projeto. O choque não é uma possibilidade, é uma garantia matemática. Com certeza, o atrito vai acontecer. E o material nos leva exatamente para esse ponto de ebulição, que é o gerenciamento de conflitos. A premissa básica parece ser bem simples. Onde há 2 pessoas, há conflito potencial. A inevitabilidade do conflito é meio que a única certeza corporativa que temos. O problema real é como a gente lida com ele. A pesquisa acadêmica ressalta que o erro número 1 é pular direto para a solução sem fazer um diagnóstico prévio. É o equivalente ao médico prescrevendo um remédio forte sem nem pedir o raio-x que a gente falou no começo. Perfeito. Antes de intervir, é preciso entender os fatores subjacentes. É uma briga por recursos escassos, é uma divergência de valores fundamentais. Em geral, as pessoas recorrem a reações meio instintivas, como a abstenção, que é simplesmente fingir que o problema não existe e varrer tudo para baixo do tapete. E tem a imposição também, né? Que é o chefe batendo na mesa e dizendo vai ser do meu jeito e ponto final. O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que resolve a crise de hoje, claro, mas garante a crise de amanhã, porque a raiz do ressentimento continua lá, intacta. Só que o material contrapõe 2 métodos muito mais sofisticados que me chamaram a atenção: a barganha e a integração. Pelo que eu entendi, a barganha é aquele clássico meio termo. Eu cedo um pouco de um lado, você cede um pouco do outro. E a barganha é uma armadilha super sedutora, porque ela gera um alívio de curto prazo. As pessoas apertam as mãos e saem da sala de reunião achando que resolveram tudo. Mas não resolveram. Note a sutileza da coisa na barganha. As 2 partes abrem mão de algo importante. O conflito é apenas suavizado. Os interesses fundamentais de ambos continuam sendo contrariados no fundo. Fica um ressentimento residual, né? Fica. É aí que entra a integração, apontada pelo texto como a única forma de resolver o conflito genuinamente. Na integração, não procuramos um meio termo morno. Ela exige transparência total, lealdade aos objetivos comuns e, muitas vezes, a alteração das próprias regras do jogo para que ambos consigam o que precisam. Mas, peraí. Deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, rapidinho. Claro, vai em frente. A integração soa maravilhosa no papel. É quase poética, mas ela exige lealdade e transparência de todas as partes, como você disse.
No mundo corporativo real, que é altamente competitivo, com orçamentos apertados, com pessoas lutando por suas carreiras, exigir transparência total para alterar as regras do jogo não é um pouco utópico? É uma visão comum. Sinceramente, será que a barganha não acaba sendo o mal necessário da vida adulta? Tipo, a única ferramenta realista quando o relógio está correndo contra a gente? Essa é uma crítica vital. E é exatamente assim que a grande maioria das lideranças pensa, vendo a barganha como um mal menor. Mas o material nos convida a mudar a perspectiva. Parece utópico se enxergamos o conflito apenas como um incêndio chato que precisa ser apagado rapidamente. E não é? O argumento acadêmico aqui é que conflitos são combustíveis produtivos. Quando a gente se contenta com a barganha, a gente garante a mediocridade do bom o suficiente. A integração, por outro lado, é uma ferramenta de inovação disfarçada de resolução de problemas. Como assim inovação? Pode dar um exemplo prático? Pensemos em dois departamentos brigando pelo mesmo orçamento anual. A barganha simplesmente corta o orçamento dos dois pela metade para ser justa. E ambos entregam projetos medíocres porque faltou dinheiro. Exato. A integração, no entanto, força uma pergunta mais profunda: por que os orçamentos estão estruturados dessa forma para começo de conversa? Podemos fundir os projetos dos dois departamentos para atacar um mercado diferente e, com isso, pedir o dobro do orçamento para a diretoria. Uau, entendi. Alterar as regras do jogo dá trabalho, exige maturidade para expor vulnerabilidades. Mas é onde reside o verdadeiro crescimento da organização. Perfeitamente resumido. Então a barganha divide a pizza de um jeito que todo mundo fica com fome, enquanto a integração constrói uma pizzaria maior. Exatamente isso. Bom, e para reescrever essas regras, para integrar soluções de verdade, alguém precisa inevitavelmente fazer uma escolha. O que nos leva ao ápice do comportamento humano abordado no nosso texto, a tomada de decisão. Que é um processo muito mais complexo do que parece. Decidir não é simplesmente escolher a opção A ou a opção B numa lista. É um funil invisível. Aham. O material detalha que, muito antes de batermos o martelo, o nosso cérebro passa por várias etapas cruciais, desde perceber que existe um problema até definir qual é o objetivo real que queremos alcançar e mapear variáveis sobre as quais não temos nenhum controle. Tipo o mercado ou ações da concorrência, né? Isso. E o que é realmente fascinante nessa sessão é a quebra do mito da decisão perfeitamente lógica. Exato. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos visualizar isso? Tomar uma decisão importante não é sentar na frente de uma planilha de Excel, colocar as variáveis e esperar a célula brilhar em verde com a resposta certa. Definitivamente não. É muito mais como pilotar um navio no meio de um oceano super escuro. Metade do seu painel de controle é puramente matemático. São os dados logísticos, as rotas, o clima. Mas a outra metade do painel é feito inteiramente das memórias emocionais de tempestades pelas quais o capitão já passou. Essa é uma analogia fantástica. É a fusão da racionalidade limitada com a mais pura subjetividade. Fala um pouco mais sobre essa racionalidade limitada. O conceito de racionalidade limitada é brilhante porque nos lembra que nós nunca teremos 100% dos dados necessários para tomar uma decisão. É impossível prever o futuro. Exato. Sendo assim, o cérebro tem que preencher as lacunas com o que ele tem. E como ele faz isso? O material cita a visão neuropsicológica de pesquisadores como Antônio Damasio e Antoine Béchara. A decisão se apoia pesadamente no nosso banco de dados emocional. O cérebro faz um cálculo interno avaliando 4 pilares de qualquer escolha. Quais seriam eles? Primeiro, a valência. O resultado dessa escolha será positivo ou negativo para mim. Ganho ou perda. E isso. Segundo, a magnitude. Quão grande será essa dor ou essa recompensa? Terceiro, o tempo. A consequência é imediata ou só vai aparecer daqui a 5 anos? E quarto, a probabilidade. Qual a chance real disso de fato acontecer? Mas isso ainda soa meio lógico. Onde entra a emoção profunda aí? O ponto-chave é que o cérebro não faz esse cálculo usando apenas a lógica formal. Ele usa os chamados marcadores somáticos, que são literalmente os resíduos emocionais de experiências passadas fixados no nosso corpo. Marcadores somáticos. Sim.
Se uma escolha atual lembra vagamente um conflito que você teve na infância ou uma punição que sofreu em um emprego antigo, seu corpo envia um sinal de alarme, tipo um frio na barriga, alterando sua decisão antes mesmo que o seu pensamento lógico perceba o que está acontecendo. Ou seja, a nossa tão aclamada racionalidade é, na verdade, refém da nossa biologia e da nossa história. Totalmente refém. A gente acha que está decidindo com base nos lucros do próximo trimestre da empresa, mas o nosso cérebro está desesperadamente tentando evitar a dor de uma rejeição social que ainda não foi resolvida lá atrás. Isso amarra tudo que discutimos hoje de uma forma incrível. Se conectarmos isso ao quadro geral que construímos até aqui, Sim, vemos que o ciclo motivacional, os conflitos e a tomada de decisão são engrenagens da mesma máquina, né? O cérebro usa as memórias de conflitos passados e aquelas necessidades básicas de motivação frustradas para calcular os riscos de cada decisão no momento presente. perfeito, o que torna a compreensão de tudo isso muito, muito mais do que um mero exercício acadêmico para passar numa prova. Com certeza. Ao entender o ciclo de motivação, nós percebemos quando estamos apenas compensando uma frustração profunda com prazeres rasos, tipo os doces que você citou. Aham. Ao entender as teorias motivacionais, paramos de aplicar a mesma fórmula batida de bônus financeiro para todo mundo. Ao dominar a integração no conflito, a gente inova em vez de apenas fazer concessões dolorosas. Em última análise, dominar esse material é adquirir agência sobre si mesmo. Agência. É conseguir dar um passo para trás e escolher o caminho com um pouco mais de consciência, reduzindo os prejuízos para si e para as equipes. No fim das contas, a diferença entre ser o motorista do próprio comportamento ou apenas um passageiro reagindo aos buracos da estrada. Belo resumo. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. E que jornada densa e reveladora sobre a natureza humana, não é? Mas antes de encerrarmos essa análise aprofundada, eu quero deixar uma semente para a nossa audiência refletir por conta própria, juntando essas peças do quebra-cabeça. Mande lá. Qual seria a provocação final? Pensemos no embate das teorias de hoje. Se a psicanálise de Freud nos diz que agimos movidos por necessidades inconscientes enraizadas lá atrás, e a teoria cognitiva de Lewin aponta que nossas decisões são fortemente limitadas pela percepção imediata do ambiente e pelas expectativas, a grande pergunta que fica é: até que ponto aquela decisão de negócios puramente racional, sabe aquela demissão difícil ou aquela mudança de rumo que tomamos ontem no trabalho, até que ponto ela foi realmente uma escolha livre e nossa? Uma excelente pergunta. Ou será que fomos apenas atores recitando um roteiro invisível que o nosso passado ou o próprio ambiente escreveu para nós sem a gente nem perceber? Fica a reflexão para quem nos ouve levar adiante durante a semana. É o tipo de pergunta que nos impede de aceitar respostas fáceis. Como dissemos no início, o raio-x do comportamento nunca será uma linha clara, mas aprender a ler essas sombras é o que nos torna profissionais, líderes e seres humanos muito melhores. Exatamente isso. Fica aqui o nosso muito obrigada pela companhia em mais esta exploração. Continuem questionando o invisível e observando as próprias engrenagens da mente. Até a próxima análise aprofundada.